Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Eu não sei de que horas você está vendo, espero que você esteja assistindo agora e ao vivo. Muito obrigado por estar aqui junto conosco. Eu queria agradecer também, a oportunidade da professora Daniele e do professor Eduardo vir com a gente conversar hoje, tá? Sobre a chamada que você está vendo aí no Facebook ou no YouTube, tá? Sobre direitos humanos e segurança pública, tá? Se os dois institutos ou os dois temas eles são conflitantes ou complementares. Será que a gente pode conversar sobre direitos humanos ou a classe de direitos que a gente tem, sobre o que são, o que representam, como eles estão postos no nosso ordenamento e conversar sobre segurança pública, já que é um tema que recorrentemente a gente vem conversado, dada a necessidade de que eu, enquanto cidadão, você, enquanto cidadão ou cidadã, tá certo? Tem que ter segurança pública para sair de casa, para realizar suas atividades e para gozar e usufruir de todos os demais direitos que a Carta Magna, que a Constituição Federal te garante, me garante, nos garante. Tá? E aí eu já vou começar a lançar aqui algumas provocações para os professores convidados, tá? A respeito de, primeiro, a gente conversar com vocês sobre o que seria direitos humanos, tá? Eu vou passar minhas primeiras impressões sobre o tema e depois eu jogo a bola para vocês e aí vocês se viram, tá certo? No papo que a gente já está acostumado a ter dos outros quadros que a gente participa aqui, certo? Então veja só, você que está assistindo, tá? Muito se fala, tá? E muitos jargões se criam, principalmente na mídia, seja ela jornalística no que diz respeito à mídia escrita, ou rádio, ou televisão, sobre que existe uma classe de direitos, ditos direitos humanos, e que ela só serve para abrigar aqueles que cometem crimes, ou seja, o criminoso, o bandido, tá? E que para o policial, para as forças de segurança, que para aqueles que combatem o crime, ou para aqueles que estão destinados pela função que tem, tá? Ou você e eu, cidadão, a gente não usufrui desses mesmos direitos. Tá? De antemão, é uma discussão que assim, eu não vou adentrar ou verticalizar num seio muito filosófico, mas aí se a gente fazer um pouquinho de digressão para justnaturalismo ou para positivismo, a gente consegue conversar e mostrar para vocês que existe uma classe de direitos como a sua vida, a sua integridade física, a tua saúde, o teu direito de se expressar, o teu direito de ir e vir, ou seja, a tua liberdade, e que essa classe de direitos, ela é atemporal. Essa classe de direitos, ela não respeita fronteiras e deve ser reconhecida em todo e qualquer ponto, tá? Na Grécia, em Roma, na Idade Média, depois do cristianismo, que foi um grande ponto que se discute, uma mudança aí de classe de direitos humanos ou de reconhecimento de direitos humanos. A gente tem também do pós-guerra ou da Segunda Grande Guerra, essa conversa sobre o que seriam os direitos que toda a humanidade deveria e teria como usufruir, independente de nacionalidade ou de tempo, tá? E aí eu já queria convidar para que vocês conversassem também e apontassem as noções iniciais para a gente poder conversar primeiro sobre uma coisa, pegar a outra parte do assunto e depois a gente confrontar. Fiquem à vontade. Obrigado, professor Renato Fázio. Na verdade, quando você introduz essa conversa, a gente tem que sempre lembrar, no Ocidente, você lembra sempre daquela ideia originária, e isso vai surgindo paulatinamente, principalmente a partir do momento que a gente se reconhece como pessoa sujeito de direito, que isso é bem recente, situações em que são inerentes à nossa personalidade. Dentre elas, isso que você disse, direitos. E quando a gente diz direitos, a gente vai lembrar de direitos individuais, daquele primeiro momento em que se cai a Bastilha, se começa a pensar a pessoa não somente como uma pessoa que é surdo, mas também soberano de certos valores que até o Estado tem que garantir. A gente não pode dizer hoje, em cima de uma construção histórica que o senhor começou, a gente não pode começar hoje a falar situações e dizer se que não existe um direito à vida, o direito de ir e vir. E mais ainda, a gente vai tendo uma progressão, um pouco depois, não uma ideia de, até de constitucionalismo, é uma coisa um pouco mais restrita do que é os direitos humanos, mas é aquela ideia de direito positivado, que é as ideias constitucionais que vêm se seguindo até o pós-guerra. As gerações de direito. Gerações de direito. Aí vem os direitos à vida, vem os direitos sociais, numa segunda classe. Aí vem uma terceira classe que seria direito ambiental, direito consumidor, direitos difusos. Difusos, não é isso? perfeitamente. Aí já tem uma quarta e uma quinta categoria que se discute.
Pode continuar. Em cima disso, a gente pode perceber uma situação que é própria da nossa vida, ter situações em que apenas, então, somente pensar uma situação como ela sendo reprimida por polícia, impossível. A gente tem que entender que é importante se ter esse tipo de controle social, também formal, mas a gente não pode dizer que ela, por si só, vai resolver situações clássicas. Eu acredito que isso seria uma coisa que a gente pode começar a desenvolver aqui. Pronto, aí essa ideia eu vou pedir para você aguardar só um pouquinho que a gente volta, a professora Daniele vai conversar também e a gente continua desenvolvendo a temática. Acredite, você tem o que é preciso para subir na vida. E a Uninabuco vai te dar todo o suporte para isso. Com professores mestres e doutores, uma estrutura completa e muito mais. Acesse o site da Uninabuco, escolha o seu curso e vem subir na vida. Quer subir na vida? Então a Uninabuco é para você. Aqui você aprende na prática e conta com uma equipe focada em colocar o aluno no mercado. Acesse o site da Uninabuco, escolha o seu curso e vem subir na vida. Bom, voltamos. Você deve ter ido beber um copinho d'água ou não sei se deu tempo, mas aí, retomando de onde paramos, o professor Eduardo começava a conversar sobre as eras ou gerações de direitos, e aí a gente deu um intervalozinho e a gente estava falando sobre como algumas classes de direito, ele citou a Bastilha, e aí lá na Revolução Francesa ou até antes houve uma luta para o reconhecimento das liberdades individuais, depois a gente evolui para uma classe de direitos sociais, dentro ou para haver um reconhecimento claro dentro de um direito positivado, mas essa discussão vem antes, para que venha o posterior reconhecimento. A gente vem para o reconhecimento de direitos, né, difusos, ou aquilo que não é meu, nem é seu, mas é nosso ao mesmo tempo, como o direito ambiental. E a gente ainda já se discute, a gente quando vai para a doutrina, a gente discute em direitos como bioética, entre outras coisas. E uma quinta classe que já falaria de que todos nós temos direito à paz mundial. Né? E aí, Dani, você que você está se coçando aí para falar, já que a gente falou muito no primeiro bloco, então venha, minha amiga, converse aí com esse povo que quer lhe ouvir também. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada. Dentro do que o professor estava falando, eu tenho um momento histórico brasileiro para levantar aqui, para a gente discutir. A questão dos direitos humanos e da segurança pública no Brasil, ela teve um problema constitucional. Eu acho que a gente tem que desmistificar essa nossa regra, que foi o seguinte: antes da Constituição de 88, que é bem nova, é bem jovem, a gente tem que entender, anos, vai fazer 30 anos. A gente tem que entender que a Constituição, ela é muito jovem, a gente é um país ainda em evolução. Nós somos ainda muito jovens. E a gente teve um problema, eu acredito, assim, pelo que eu já vi, pelo que eu já estudei, pelo que eu percebo muito, é que segurança pública e direitos humanos, eles cresceram juntos, mas em caminhos opostos. E eu acho que hoje a gente tem que tentar entrar nesse limite de caminhos opostos e fazer um só, porque os direitos humanos, e qualquer um, polícia, qualquer um que não é direito dos humanos, a gente já ia discutir isso. Nós não estamos discutindo isso, porque todo mundo é humano. E esse direito é inerente a nós, pessoas, nessa condição. Só que, historicamente, no Brasil, a gente tem um problema. A gente vem de uma ditadura militar, de uma polícia repressora, de um Estado repressor, de uma situação repressora, que culminou numa Constituição extremamente libertária e cidadã. E eu acho que hoje a gente ainda vive essa dicotomia, tanto que se você for ver, uns são, queremos voltar ao regime militar, não queremos isso, queremos aquilo. Então, a gente ainda hoje não se encontrou historicamente. E eu acho que o problema todo vai ser em torno disso. O que a gente tem que construir daqui para frente é o que são os direitos humanos, e somos todos nós, e são para todos nós. E esse problema, que eu diria que é o nosso problema psiquiátrico de resolver a nossa evolução histórica. Eduardo, tem alguma coisa para acrescentar antes de eu fazer algumas considerações? Eu sinceramente, quando a professora Renata, Dani fala, não dá para você dissociar uma coisa com outra. Eu não vejo polícia como antagônico. Óbvio, como a gente vê isso, a gente sabe que isso é uma construção de uma situação em que a ausência de cidadania imperou. Hoje a gente não pode dizer que aconteça isso. E é a cidadania que é importante. Veja, a gente está discutindo situações, se eu me permitir,
de, muitas vezes, de anomia social, em que o Estado não está presente. Vai estar presente apenas com a polícia? Não, tem que ter outras políticas sociais próprias de um Estado de direito, como o nosso está há 30 anos. As políticas públicas que tanto faltam. Claro. E é isso que eu acho que seria interessante a gente evoluir. Quando você fala nisso, Eduardo, e aí juntando um pouco as ideias que Dani levantou aqui, só me remete ao seguinte, a seguinte ideia, de que qual é a criança ou adolescente ou adulto que vai ter um referencial da presença de Estado se esse Estado não chega para garantir essa classe de direitos, que aí vamos lá. Eu olho para a vida como um direito natural, eu olho para a saúde, que é inerente do estar vivo, eu tenho que ter saúde, eu tenho que ter, aí vem a questão da dignidade, né? Direito à vida, ponto, ou direito à vida digna, que é um dos pontos que se discute na classe de direitos humanos. Aí a gente vem de entender isso como um direito humano, ou um direito fundamental, uma vez que está posto na Constituição Federal, eu já reconheço como uma classe de direitos, que está para mim, mas também está para o policial, que também está para o vereador, que também está para o magistrado, que está para qualquer preso, que está para o preso, que não deixou de ser humano, independente do crime que tenha cometido ou do conjunto de crimes que tenha cometido, continua sendo ser humano. Agora, o remédio que se dá, quais são o conjunto de políticas públicas, tanto para aquele que não cometeu um crime, mas não reconhece a presença do Estado, como aquele que já cometeu e está dentro da unidade prisional, tá? O policial, como eu, como você, é um ser humano que está aí atuando como um combatente do crime, como um assegurador de um viés de segurança que a gente precisa. Mas os outros vieses de segurança pública a gente discute depois do intervalo. Acredite, você tem o que é preciso para subir na vida. E a Uninabuco vai te dar todo o suporte para isso. Com professores mestres e doutores, uma estrutura completa e muito mais. Acesse o site da Uninabuco, escolha o seu curso e vem subir na vida. Quer subir na vida? Então a Uninabuco é para você. Aqui você aprende na prática e conta com uma equipe focada em colocar o aluno no mercado. Acesse o site da Uninabuco, escolha o seu curso e vem subir na vida. Sobre os outros vieses de segurança pública, a gente que acaba de voltar do intervalo, tá? Eu deixei a ideia aberta, porque quando a gente vai pensar em segurança pública, a gente também tem que pensar naqueles representantes que a gente tem a função enquanto cidadão de também escolher, como, por exemplo, os congressistas. Porque vejamos o seguinte, o que um magistrado pode, né, fazer se... no que tange a ele, vamos pegar um tema que gera diversas opiniões, tá? Violência contra a mulher. A gente tem a possibilidade de suprimir o direito de uma pessoa que é acusada porque praticou uma agressão de forma preventiva, ou seja, existe uma medida de cuidado que o Estado pode dar, que é uma medida processual, porque ele ainda não foi condenado, ele ainda não foi julgado. E eu posso suprimir tua liberdade, eu posso suprimir uma outra classe de direitos suas, porque simplesmente eu fui acusado, mas ainda não foi verificada o conteúdo dessa acusação. Mas após o julgamento, o magistrado, ao condenar, se assim o decidir, dentro de um processo, né, fechado, de um conjunto de procedimentos, ele vai e escolhe condenar. Quando ele escolhe condenar, e aí a pena, efetivamente, ela é irrisória, porque está previsto assim na letra da lei, e a medida cautelar, ou seja, a medida processual, ela é mais efetiva do que a medida penal. Então, quando a gente vai falar de segurança da mulher, já que a gente está falando de segurança pública, ao falar da segurança da mulher, a medida legislativa ela é suficiente, aí o juiz ele tenta abraçar, dar uma de justiceiro, podendo agir antes da efetiva decisão, achando que está promovendo alguma forma de justiça, quando na verdade ele muitas vezes passa por cima de algumas coisas ou não fundamenta adequadamente, né, a sua decisão de pedir de autorizar uma prisão preventiva e muitas vezes facilita a vida dos advogados, né, que quer queira ou quer não, estão atuando dentro da sua função, que identificar a falha que o Estado cometeu a acusar ou mandar prender alguém. Então a gente tem também aí essas falhas que aí acaba gerando uma situação de insegurança. Aí eu citei o exemplo das mulheres, mas que também tem outros indivíduos ou outras coisas que podem acontecer nesse sentido, né? Fiquem à vontade para levantar as bolas que vocês acharem nesse sentido ou noutros. Quando a gente vê a ausência do Estado, e essa ausência do Estado posta em diversas situações, aí a gente começa a ter aquela questão de quando eu digo insegurança, eu não digo insegurança por falta só de polícia, é uma insegurança geral, né? A gente não tem os direitos básicos, a gente tem um artigo 6º lindo, né?
que nos dá vários direitos, mas a gente não tem a efetivação deles. Eu acho, o grande problema brasileiro, para mim, é esse. É a falta de efetivação do que a gente tem. A gente pode discutir várias leis. A gente pode discutir a Lei Maria da Penha. A gente pode discutir o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é outro também problemático demais quanto às pessoas. E a gente pode discutir a Lei de Execução Penal. Mas a gente tem que discutir o mais importante, que é essas leis, que é feito você falou, essas leis, elas são efetivadas. Elas existem, elas são praticadas. Assim, a sociedade vê que aquela lei, ela existe, ela é uma lei posta e ela é uma lei praticada. Porque a grande questão é essa, a gente quer mudar tudo, mas a gente não pratica o que a gente tem. Então, a gente também nunca vai saber se isso dá certo. E eu queria que o professor falasse sobre isso também, essa questão. Mas, Dani, você foi perfeita, porque quando você diz isso, a gente tem que ver ações inclusivas e o tipo de contrato social que a gente tem nessa sociedade. Além de brasileiro que sou, né, tenho outra nacionalidade, eu sou português. E o que me dói é o seguinte, você faz coisas num local aqui, confinado muitas vezes, você vai para outros países, você consegue fazer situações que você não consegue aqui. Óbvio que a gente também tem que reconhecer que em alguns locais a gente não tem essa conflitância de poder em que você tem um estamento social acima e outro que não se reconhece. E é doloroso, porque quando a gente vai para a polícia, aquele camarada que está lá vai reconhecer a polícia apenas com repressão, não fazedor de direitos, que também é uma coisa importante. O policial, boa parte das vezes, ele guarda um ranço, né, de que como ele não é amparado pelo próprio Estado que ele serve enquanto servidor público, e quer queira ou quer não, isso gera um reflexo na gente enquanto cidadão também, e na operação da garantia de direitos que está dentro da Constituição Federal. Porque além de cidadão como ele como servidor público, ele atua na segurança dessa classe de direitos também. Mas essa bola que a gente levantou aqui, a gente discute já já. Quer subir na vida? Então a Uninabuco é para você. Aqui você aprende na prática e conta com uma equipe focada em colocar o aluno no mercado. Acesse o site da Uninabuco, escolha o seu curso e vem subir na vida. Acredite, você tem o que é preciso para subir na vida. E a Uninabuco vai te dar todo o suporte para isso. Com professores mestres e doutores, uma estrutura completa e muito mais. Acesse o site da Uninabuco, escolha o seu curso e vem subir na vida. Quer subir na vida? Então a Uninabuco é para você. Aqui você aprende na prática e conta com uma equipe focada em colocar o aluno no mercado. Acesse o site da Uninabuco, escolha o seu curso e vem subir na vida. Nós levantamos tantas questões antes do intervalo que temos a ilustre presença aqui de Leonardo Estevam, nosso diretor, e aí, como um economista e neoliberal, ele ficou aqui querendo entrar, conversar, e a gente levantou algumas temáticas de segurança social e de economia e voltada para políticas públicas ou conjunto de políticas públicas, e aí ele, sem saber, eu estava provocando ele aqui pelas câmeras e ele veio por causa disso, e aí, meu amigo, fale aí o que você está querendo rodar. O curioso é que todo economista cria gráfico, né? E aí eu vi a temática de vocês dois como um gráfico, assim. O professor levantando a questão da ausência do Estado diante de um trabalho conjuntural, né? E a professora falando sobre os remendos que a gente acaba fazendo em legislações que nós já temos, né? Então eu queria só remeter a uma coisa que o meu Estado particularmente está sendo agora numa intervenção muito forte nele, que foi o seguinte: as UPPs. O Estado chegou às favelas cariocas, fez uma intervenção abrupta, como o professor mencionou, instalou lá uma UPP, que funcionou mais ou menos durante um tempo. Só que o que aconteceu? Na hora que a UPP entrou, que fez começou a ganhar a confiança das pessoas, as pessoas começaram, tá bom, mas agora eu preciso de energia elétrica, eu preciso de esgoto, eu preciso de um médico, de um serviço. E aí você vê que faltou o conjunto da ópera, o Estado tomar posse daquele negócio ali.
Depois, e agora nós passamos pelo cartesiano, que é o que a professora menciona, né? O seu primeiro lá, vamos lá, com o X, né? Que seria o Estado de fato tomando de posse dos atributos que são inerentes a ele, e o outro, os remendos que nós estamos passando agora no momento, que é desfazer uma lei sobre a segunda instância em favor de uma pessoa que nós sabemos que politicamente tem um viés muito forte no país, e nós estamos revendo uma decisão que já foi tomada. Então, assim, isso é que a gente fica assim, abismado como é que esse país não toma conta disso. Como neoliberal que sou, nós acreditamos o seguinte: o Estado ele tem apenas 3 funções básicas: a segurança, a emissão da moeda e a cobrança de impostos para tais serviços. Nós acreditamos nisso. Educação. Não, educação, vê só, se você não tiver dinheiro para pagar seus estudos, o máximo que o Estado vai fazer é dar um voucher a você, que efetivamente você pode utilizar na escola que você quiser para colocar o seu filho. Entende? Então, assim, o neoliberalismo, ele analisa muito o Estado dessa maneira. E, na minha visão, esse cartesiano que é o produto dos dois aí falando, explica claramente o que a gente está... remendo demais na legislação que nós temos, não colocamos aquilo que nós já temos para funcionar, e a ausência completa dos serviços do Estado. E aí, só para completar aqui uma ideia que o Leonardo falou antes da gente fechar para o próximo bloco, a ideia é que, assim, juntando cada um e o que você acrescentou, num dos escritos que estava lendo semana passada, coincidentemente, antes de você convidar para a gente, né, lançar esse debate para vocês que estão nos assistindo, né, eu estava lendo um trabalho de Guilherme de Souza Nussi, que os alunos que estão assistindo vão... E eu estava lendo também, eu estava conversando com o Eduardo até aqui, antes da gente começar, que tem um núcleo de estudo sobre a violência da USP e que tem diversos trabalhos. Você que está nos assistindo, entre lá, o NEVE, tá certo? Tem vários estudos, tem até um gráficozinho que eles mostram lá, artigos diversos. E aí, toca exatamente no que você falou, Leonardo, que é o seguinte: não adianta o Estado chegar com a figura do interventor de, eu estou chegando com segurança para você, então eu estou tomando uma medida para retomar para mim o que foi tomado, e aí está entregue do jeito que está. Mas falta um dentista. Todas as outras coisas. Está faltando um dentista, está faltando um médico, está faltando um assistente social, está faltando uma escola adequada. Se vai ser fornecido por um particular ou pelo próprio Estado, pelo voucher ou outro sistema, que aí toca nos pontos que você falou, mas a questão é que nem está chegando nem de um jeito e nem de outro. Exatamente. E aí já a gente volta para conversar sobre essas bolas que a gente levantou. Acredite, você tem o que é preciso para subir na vida. E a Uninabuco vai te dar todo o suporte para isso. Com professores mestres e doutores, uma estrutura completa e muito mais. Acesse o site da Uninabuco, escolha o seu curso e vem subir na vida. Quer subir na vida? Então a Uninabuco é para você. Aqui você aprende na prática e conta com uma equipe focada em colocar o aluno no mercado. Acesse o site da Uninabuco, escolha o seu curso e vem subir na vida. Você que foi tomar uma aguinha, a gente voltou agora, a gente viu que a discussão começou a ganhar novos pontos. O professor Leonardo aqui, ele trouxe aqui algumas coisas que, quer queira ou quer não, juntou o que a gente estava colocando com outras ideias. Eduardo, quer dar uma palavrinha? Fica à vontade. Dessa provocação era exatamente que eu ia chegar. Não dá, você vai ter uma outra pessoa que não é o Estado intervir em situações na comunidade, aquela comunidade vai reconhecer o Estado como agressor. Vai reconhecer aquela pessoa que está vindo lá como servidor público com uma pessoa incapaz de fazer aquilo que me desculpe, minha gente, eu não estou aqui fazendo apologia a nada, mas assim, vendo que aquela outra pessoa que está intermediando com ela é mais útil do que um próprio Estado que tem a função constitucional de garantir certos direitos. Me dói, eu acho que dá maior dor é exatamente isso e provoca outros momentos desses, como aqui, que a gente está participando. O curioso, professor, lendo o livro do Drauzio Varela, especialmente o segundo, que ele fala sobre as cadeias femininas, né? Ele coloca um nível de organização, por exemplo, do PCC, que é bruta, ela é por fora do Estado, ela é totalmente marginal, mas é reconhecida, completamente marginal, mas ela é, me desculpe, sem apologia também, mas ela é extremamente organizada, clara e objetiva.
E a pessoa que está ali, que faz parte daquilo, se ela Contrato for social. culturalizada naquele contrato social, ela acaba dizendo, não, isso aqui Funciona, tá certo. fácil, tá certo. E o Estado fomentou o PCC especificamente no momento em que, quando ele não conseguiu agir como Estado, tem um livro muito interessante chamado PCC Pactos de Sangue, que é um promotor de justiça quem escreve junto com o jornalista, e ele fala uma coisa super interessante, que o Estado ele fomentou o PCC, porque no momento que o PCC ele não aguentou dentro de um sistema prisional um PCC, ele espalhou os líderes. Quando ele espalha os líderes, ele espalhou a ideologia. E E aí essa ideologia aí entra organizada naquele momento, naquela organização que aquelas pessoas precisam, porque tem isso também, é o que você tem ali, é o que tem para hoje. Estruturada e orgânica, né, Dani? Estruturada e orgânica. E aí a gente está vivendo uma situação hoje. Tem um Estado desestruturado e inorgânico. Coincidentemente, semana passada, como sempre circula há muitos anos, circulou novamente um textozinho no WhatsApp de uma suposta entrevista de Cartola, né, para o Globo, para o jornal Globo. E ele dando as diretrizes de toda a base de funcionamento e por que o Estado não funciona e por que o PCC funciona. Mas, na verdade, foi um texto de Arnaldo Jabor, em 2006, que ele fez esse texto para o Globo, para a coluna que ele tinha, sobre essa suposta entrevista. Quem lê, né, assim, principalmente porque é muito bem construído o texto, tá? Isso viralizou de tal forma que a pessoa, tem muita gente que acredita que aquilo foi uma entrevista que de verdade aconteceu. Mas aquilo ali remete a algumas ideias do que vocês estão falando aqui, tá? Que, inclusive, aí eu vou lançar uma provocação que a gente pode criar um outro painel para a gente vir conversar. Eu também tenho tava vindo eu tenho duas, na verdade, a serem lançadas. Eu vi uma entrevista ainda de hoje. Manuela Dávila, também. uma deputada, e aí ela foi entrevistada, né? Ela é socialista, ela é do PSOL, ela vai sair candidata a presidente da República, né? E aí as ideias dela de participação do Estado e da economia, né, embora seja coerente, até porque ela é uma mulher muito inteligente, mas eu não acredito que se adequaria à nossa realidade. A nossa realidade, ela está muito mais ligada a outras coisas, à ideia de um mercado neoliberal do que outra coisa. E aí eu acho que a gente precisa se desprender de algumas ideias. A primeira dela é de o salvador da pátria, que o presidente da República é o salvador da pátria. A outra coisa é que, se o setor privado não tiver uma maior amplitude ou liberdade de atuação, sem um peso muito forte do Estado, tá certo? A gente talvez não consiga criar uma concorrência mais forte, outras coisas que no final a gente ganha. Inclusive a possibilidade de participação com ONGs, entre outros serviços que essas próprias corporações elas disponibilizam, que às vezes é muito mais efetiva do que a ação de uma escola pública ou outras coisas que o Estado não consegue entrar. Até mesmo porque dentro da estrutura de um funcionamento do Estado, a gente consegue ter uma organização no nível empresarial dentro de um Estado. A gente tem normas de direito administrativo ou direito constitucional que consegue criar essa estrutura. Eu acredito que não. Então, assim, eu vou convidar vocês para lançar as últimas provocações de vocês, para eu fazer um encerramento para a gente fechar, né, o título do debate de hoje. Eu só tenho, assim, uma situação que, para mim, é muito resolvida. É o seguinte, eu acho que a gente tem que trabalhar com respeito. E aí, quando você se trabalha com respeito, independente da sua crença, independente do que você é, do que você tem para dar, do que você tem para oferecer, do que você tem para receber, você está respeitando aquela pessoa. Se somos seres humanos, respeitaremos seres humanos. Outra coisa também que eu acho muito interessante, que eu sempre digo isso na aula, quando começa aquela questão de direitos humanos, não sei o quê, nós precisamos dos direitos humanos e nós precisamos da polícia. Porque quando a polícia militar entra em greve, a gente não vai para lugar nenhum. Então, infelizmente ou felizmente, é uma instituição que a gente precisa dela. E honrá-la. E honrá-la. E respeitá-la. E o respeito recíproco. Eu acho que por aí a gente consegue alguma coisa. Uma luz no fim do túnel. Eu diria uma coisa mais simples, eu acho que muito em cima de você. Reconhecer, independente de quem seja, em que estamento social esteja, o outro como um semelhante. Que o que está acontecendo, a partir do momento que você só vai a manos militares em algumas situações, principalmente de favela, você literalmente brutaliza a relação e inviabiliza um contato mais igual. Uma comunicação. É perfeito. E respeitoso, né? O que vai acontecer, invariavelmente, para que nós possamos sair do atual quadro que nós estamos, que é um quadro muito perigoso, talvez seja o brasileiro começar a abrir mão de um direito para ter outro.
Porque o Estado se agigantou de tal forma, o Estado começou a querer ser o grande provedor de tudo, que acabou não cabendo no bolso do Estado. Então, o Estado hoje, você tem uma ideia, o Estado brasileiro já foi dono de distribuidora de leite, é dono de distribuidora de petróleo, é dono de petrolífera, é dono de 4 bancos, entendeu? Então, esse agigantamento do Estado, vamos dizer assim, ele acabou fazendo com que esse mesmo Estado não conseguisse prover as coisas que são mais básicas ao brasileiro. Então, para você, faz alguma diferença se sua carta vai chegar pela UPS, pela FedEx ou pelos Correios? É lá que você quer apenas que a sua carta ou o seu envelope chegue. Quem vai prover tanto faz, mas você faz questão de sair da sua casa, chegar no seu trabalho e voltar em paz e vivo. Vivo, bem, ileso, exatamente. E com a certeza de que vai e volta, que a gente não tem mais, infelizmente. Pois bem, e né, dentro desses pontos que a gente levantou aqui, é que eu, para agradecer a presença de todos, eu queria fechar só com o seguinte, em que todos os pontos que a gente levantou inicialmente e aqueles que a gente foi construindo ao longo da nossa conversa, na verdade foi para fomentar em você uma vontade de conversar mais sobre essa temática, de pesquisar mais sobre ela, no sentido de que os direitos em que a gente chama de humanos é para todo e qualquer ser vivo, né? Não só para estar vivo, mas estar vivo com dignidade. Então, os servidores que operam dentro da segurança pública também merecem da proteção do Estado. Ou seja, as forças de segurança, sejam as militares ou as civis, né, as polícias, né, ostensiva ou repressiva, elas precisam de equipamentos, elas precisam de treinamento, elas precisam de remuneração adequada, elas precisam trabalhar numa esfera de direitos. Nas outras, o Estado tem que atuar de tal forma em que garanta, seja saindo do jogo e entregando de forma adequada para a iniciativa privada, tá certo? Ou, como já está provado que não consegue arcar, tomar outras medidas para que a gente consiga, né, conversar sobre outra forma, né? Eu gostaria muito de conversar mais sobre o tema, mas o tempo não cabe mais, a gente talvez crie até um outro painel, tipo parte 2 dessa discussão. Queria agradecer Dani, queria agradecer Eduardo, queria agradecer Leonardo, né, e agradecer a sua presença. Então, você que estava assistindo, você que ainda não assistiu, você que assistiu, chame o seu colega para assistir, né? Então, assista, curta e compartilhe, e nos encontramos no próximo painel Uninabuco. Tchau, pessoal.